Fabner para me ajudar. Afinal de contas, esse cara tem mais de 25 anos na política do Ceará, né? E ele me impôs uma condição: vamos gravar podcast, né? Então, aqui nós estamos inaugurando o Aqui Tu Pode. E eu coloquei uma condição para ele também. Ele me impôs uma condição e eu coloquei uma condição para ele. Bom, verdade. Você vai ser o meu primeiro entrevistado. Ele tomou um susto, né? Porque ele é um cara... Todo mundo sabe que eu não gosto de dar entrevista. Ele é um cara de bastidor, mas assim, bom, já que eu estou sofrendo a condição, também você vai sofrer uma, né? E aí, aqui estamos nós, né? Ele aceitou, eu aceitei o desafio, ele aceitou o desafio. Eu tô querendo saber onde que é a porta, que daqui a pouco eu... escapada, não dá para escapar. Vai ser legal, vai ser bacana. E aí, bom, a primeira coisa, né, que eu gostaria de saber do Fabner, com tanta experiência na política aqui do nosso estado, o que é que ele está achando desse turbilhão que está acontecendo, inclusive dentro do nosso partido, do PDT, né? Dessa turbulência toda que está acontecendo. Qual é a tua visão, Fabner? O que é que você vê, o que é que você enxerga, o que é que você pensa sobre isso? Natália, realmente, esse turbilhão aí, logo do PDT, é um partido que eu tenho um carinho histórico. Eu vejo que tem, de certo modo, assim, a minha visão, para sendo bem direto, acho que tem um quê de adolescência, algumas avaliações que eu acredito que estão sendo, de certo modo, precipitadas ou superficiais, né? Quando você fala dessa questão de turbilhão, creio eu que você está citando especificamente ou prioritariamente essa certa disputa que está acontecendo aí publicamente, né? Essa questão entre, principalmente essa dinâmica da governadora Isolda Sela e essa questão do ex-prefeito Roberto Cláudio, né? O que eu vejo falando, para deixar claro o que eu chamo de meio superficial ou adolescente, primeiro, acho que quando olhar assim, a coisa mais importante para a gente ter em mente, e isso não pode sair do nosso radar, a prioridade tem que ser a população do estado do Ceará. A gente está falando mais de 9 milhões de pessoas, o que está em jogo, de fato, assim, é quem vai estar liderando o executivo e que tem impacto direto na vida dessas 9 milhões de pessoas, né? O que eu avalio, né, olhando para a questão do interesse público, que tem que ser a prioridade número 1, mas também vamos olhar para outras questões até pela perspectiva humana, né? Não resta a menor dúvida que a governadora Isolda Sela é uma pessoa de muito valor, né? É uma técnica muito preparada, sim, claro. Tem um histórico, resultado de participação dentro do executivo, né? Em Sobral, depois no estado do Ceará contribuiu com o governador Cid Gomes e aí como vice-governador e assumiu até em alguns momentos aí ao longo da gestão do governador Camilo Santana. Mas veja bem, o cenário que o Brasil vive, que o mundo vive, que o Ceará vive, ele é muito crítico, né? A gente está vendo uma crise econômica grave, uma crise política sem precedentes. O mundo está, né, em cenário de guerra, ainda numa ressaca, mas ainda em estado de pandemia, que isso não se exauriu, né? Então é um cenário muito, muito crítico. Ainda mais um cenário desse, não é hora para... eu não vou chamar amador, mas é um momento que precisa deixar assumir a liderança pessoas que já foram de fato testadas e aprovadas, né? Na liderança efetiva do executivo e em cenários de crise. Relembrando, a governadora é um quadro valoroso, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa assim que não tem o que falar da Isolda, né? Mas não podemos esquecer que ela não tem ainda grande, né, experiência de liderar efetivamente o executivo. E a gente pode fazer até traçar um certo paralelo, por exemplo, com a ex-presidenta Dilma. Sim. Né? A ex-presidenta Dilma, não resta dúvida, ela teve um papel fundamental no governo,
nos governos do presidente Lula, liderou grandes projetos, é uma pessoa também íntegra, correta, assim, de um histórico até de vida, de luta incrível, né, admirável. Mas ela também não tinha, né, uma experiência de liderar um executivo. E o que aconteceu, né? De certo modo, às vezes a gente tem uma tendência a relevar isso, achar que não, mas ela já participou e isso é quase a mesma coisa, e de fato não é. Não é. Né? A Dilma assumiu a presidência do Brasil, e o que aconteceu? Uma coisa é estar sob a liderança de alguém, outra coisa é ser o líder, ou a líder. Muda completamente. É outro cenário. É outra dimensão. É outra dimensão. E o que aconteceu? Né? O que aconteceu com o Brasil? Né? Foi péssimo para o Brasil. É a minha opinião, é como eu vejo, mas creio eu, quem pode responder seria a presidenta, mas ao meu juízo também não foi bom para ela. Eu acho que todos saíram perdendo, nesse caso, ao meu juízo. Então, o que aconteceu? Principalmente, o Brasil acabou perdendo um quadro extraordinário, porque como ela estava na liderança e meio que não conseguiu lidar com as questões, inclusive ela, vale lembrar que ela sofreu o processo de impeachment, né? Inclusive. Mas o partido perdeu um grande quadro, de certo modo, o protagonismo de um grande quadro, né? O Partido dos Trabalhadores perdeu, de certo modo, o Brasil perdeu. E a gente cabe lembrar isso. Eu acho que colocar colocar a nossa governadora Isolda para este protagonismo agora, só pelo fato de que ela já está no cargo e teria, assim, então, um direito de ir para a reeleição, eu acho que pode, fazendo um paralelo com a ex-presidenta Dilma... Inclusive prejudicá-la, né? Exatamente, eu acho que pode ocorrer isso. De certo modo, é precipitado, né? E pode ser ruim para a população do estado do Ceará, para o partido e para ela, inclusive. E uma coisa, algo que não quer calar, né, Fábio? Né? A gente vê aí um arco de aliança de partidos em torno do nome da Isolda, né? E é algo que faz um contraponto com a opinião pública, com as pesquisas que a gente tem, com o ex-prefeito que já foi testado e aprovado, com o ex-prefeito que terminou o segundo mandato com mais de 70% de aprovação, né? Então, como é que você avalia? Porque eu acho que todo mundo quer ouvir a opinião do Fábio, né, sobre isso. Né? Mas isso eu não sei, eu estou aqui. Como é que você avalia isso, assim? Esse arco de aliança partidário em torno do nome da Isolda, quando a aclamação popular é pelo Roberto Cláudio? Eu vou fazer até uma dosagem. Assim, sendo justo, pelas pesquisas que eu estou vendo divulgadas, assim, vale lembrar que eu venho de um processo sabático que estava durante basicamente 1 ano e meio me dedicando a estudos, mais a questão ligada à ciência política e um mergulho em questões acadêmicos e científicos. Então, eu não estou muito inteirado da dinâmica interna dos números das pesquisas. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com o que está meio posto e divulgado publicamente. Primeiro, assim, não está tendo uma grande diferença, assim, eu não diria, sabe, Natália, assim, uma aclamação, assim para ponderar, assim, o ex-prefeito tem uma vantagem real, né? Mas, pelo que eu entendi, você está colocando uma certa argumentação que seria assim, que a candidatura da governadora Isolda conseguiria, talvez, aglutinar um conjunto maior de partidos? Seria isso? Bom, em primeiro lugar, a população não vota em partido, né? A população vota em pessoas. Né? Enfim, isso não estou desmerecendo a importância e o papel dos partidos políticos, não é isso? Das alianças, enfim. Não é essa a questão. Agora, mas quando nós vamos fazer essa leitura, então tem alguns pontos que eu acredito que sejam válidos se considerar. Né? Porque não dá para ser tão raso
ao ponto de falar assim, mas uma candidatura, eventual candidatura da governadora Isolda, ela vai atrás do PT, traz o MDB, traz o PCdoB, enfim, e outros partidos. Enquanto, se for o candidato Roberto Cláudio, esses partidos não coligam, né? Então, vamos colocar alguns pontos aí, que eu acho que é interessante. Mas diante dos números, né, e dessa diferença do Roberto, né, em relação ao candidato opositor, em relação à Isolda, ao candidato opositor, que é uma diferença real, né, uma diferença, enfim, grande. Como é que você vê essa questão partidária? Por que esses partidos estão se aglutinando em torno do nome da Isolda, né? Estão pensando nas pessoas? Estão pensando em si? Estão pensando em quê? Esse é o ponto fundamental, né? Um dos pontos fundamentais, né? Exatamente qual seria a razão desse veto ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio? Quais são os valores que estão por detrás ou nutrindo isso, né? Então, vamos concordar que nada mais importante do que olhar a dimensão pública, né? De qual é o valor do interesse público da vida coletiva que está posto aí. E eu, pessoalmente, creio que um veto, uma rejeição ao nome do prefeito Roberto Cláudio não tem basicamente nada de interesse público. Me parece que é uma certa, assim, ferida mal curada ali, não sei, talvez do que aconteceu na sucessão da ex-prefeita Luiziane Lins, que foi quando o prefeito Roberto Cláudio teve sucesso eleitoral e, de repente, vamos botar no popular, né? Tomou Fortaleza do PT, alguma coisa assim. MDB, talvez uma ferida não muito curada ali do início, para o senador Eunício Oliveira, que não teve sucesso na sua reeleição ao Senado e meio que, pelo que me parece, tem um certo grupo de pessoas, uma certa atribuição que quase como que teria sido uma participação ou não participação efetiva do prefeito Roberto Cláudio, que eu acho que isso é uma bobagem também. De todo modo, não é interesse público. Uma querela, alguma questão mal resolvida, coisa para psicólogo. Roberto Cláudio é colocando como o candidato mais competitivo, as pesquisas dizendo isso, todas as pesquisas, inclusive as pesquisas encomendadas pelo PT, divulgadas pelo PT, né? Roberto se mostrando aí de fato o mais competitivo. E interessante que algo que eu tenho observado, Fabner, é que pré-candidatos do PDT têm prestado apoio à Isolda. Olha que coisa interessante. Nós temos 4 pré-candidatos aí do PDT. Um já declarou apoio à Isolda, né? Em palanque, inclusive. Né? Roberto sempre se posicionando em nome da União, em nome do projeto, em nome do grupo, em nome de uma coalizão, não é? E assim, é impressionante esse perfil do Roberto, de em nenhum momento, diferente desse outro pré-candidato que em palanque se pronunciou a favor. Mas assim, veja bem, eu não acho que talvez tenha... nesses momentos, geralmente as emoções se afloram. São momentos acalorados. Então, assim, veja bem, eu não vejo nos líderes e nos personagens, nos pré-candidatos, nenhum mínimo sinal de egoísmo ou de interesse individual. O que eu vejo que pode estar acontecendo, a leitura que eu faço, é que, à sua maneira, eles acreditam, de fato, que eles estão olhando por um prisma que seria o melhor para o interesse público, ou para essa... Veja bem, eles podem acreditar que, não, se o Roberto não traz o PT e o MDB, que união é essa? Se a Isolda que não tira, né? O ponto aqui, a grande questão da minha pergunta é a diferença de postura.
né? Enquanto uns se posicionam a favor de um e de outro, o Roberto sempre com discurso, não só com retórica, mas com uma prática de união, de coalizão, de respeito. Em nenhum momento dessa pré-campanha nós vimos o Roberto falando em favor de si mesmo. Deixa eu aproveitar, seja assim, até relembrar algumas coisas, né? Na eleição de 2012, talvez algumas pessoas não saibam, né? Eu que tive a responsabilidade na comunicação do candidato Heitor Ferrer, que quase tirou do segundo turno o candidato Roberto Cláudio, né? Então, veja bem, né? Inclusive, eu fui atrás de saber quem era que estava por detrás daquilo lá e eu fiquei com muita raiva, né? Mas, enfim, a raiva se transformou em amor, né? Ainda bem que a história me permitiu fazer uma correção de rumo. Mas, olha só, eu fiz campanha contra. Então, é o seguinte, tem outro fator. Eu fui conhecer o ex-prefeito Roberto Cláudio, basicamente em 2015, assim, meio que um ano antes de entrar a reeleição. Por exemplo, o governador Camilo Santana, eu conhecia, assim, ele teve uma dinâmica que alguns amigos amigos dele, e que nós temos aí alguns amigos em comum, do Partido dos Trabalhadores, inclusive, que sentiram que talvez ele estava precisando de uma dinâmica de imagem e achava que eu podia contribuir. E eu conheci em 2011. Então, uma relação que eu tenho com o governador Camilo é muito antecedente, né? Antecede até a eleição de 2012. Em 2014, eu acabei tendo uma pequena, sutil participação na campanha do governador Camilo, ali meio que do meio para o fim do primeiro turno. Foi ali que eu conheci, por exemplo, o Ciro Gomes. Eu não conhecia Ciro e Cid e conheci por conta dessa dimensão da campanha do Camilo. Foi quando, em 2015, analisando o que estava acontecendo, no cenário nacional e tal, eu passei um e-mail, uma reflexão aí para o Ciro. Foi quando, então, meio que eu sempre estudei as eleições do Ceará, eu faço isso, Fortaleza tem... Você é cientista político, você é cientista político, Fábio, né? Sou cientista social, e a minha área dentro das ciências sociais é a ciência política. E estou aí na conclusão do doutoramento na Universidade de Lisboa, em ciências políticas. Mas o que acontece foi, eu sempre acompanhei e sempre estudei e busco compreender, inclusive o eleitor de Fortaleza, que é um eleitor bastante diferente, é um eleitor crítico, é um eleitor meio que um pouco rebelde. Ele, apesar de repente ter uma dimensão da população talvez com uma escolaridade não tão elevada, mas com uma inteligência política impressionante, né? Muito grande. Uma visão crítica grande. É impressionante, assim, é até interessante. Eu que rodo a periferia da cidade, né? Assim, eu percebo bem quando eu ouço as opiniões das pessoas. São opiniões críticas, válidas, construtivas, né? E muito lúcidas. Muito assim, lúcidas. As pessoas confundem, né? A pessoa pode ser talvez não ter um teor, uma densidade de nível de escolaridade ou de inteligência, digamos assim, do ponto de vista da alfabetização tão elevado, da escolaridade tão elevado, mas não tem nada a ver com a inteligência política. Mas é de uma sabedoria... E inteligência política, né, empírica e na prática que vai aprendendo bem interessante. Então, assim, o que acontece, eu vi o que estava acontecendo ali com Fortaleza, foi quando eu conheci o prefeito Roberto Cláudio. Então, isso posto para deixar bem claro que não tem, assim, da minha parte, nenhum vínculo ou uma questão de laços de interesse. Eu estou aqui buscando trocar ideia sobre essa questão do que está acontecendo, nessa turbulência. E aí tem alguns pontos que eu acredito que merecem ser refletidos, né?
Assim, eu acho que os personagens do partido, ou até pré-candidatos que eventualmente talvez tenham se expressado e que possa parecer alguma ruptura, alguma tensão, eu pessoalmente não vejo muito assim, que pese que as paixões do momento talvez levem para um pouco para esse olhar. O que eu percebo é que talvez não o tempo não esteja permitindo que as pessoas parem um pouco para refletir com uma densidade ou em dimensões ou multidimensões mais apropriadas. Então, o que eu estou colocando? Então, vamos colocar alguns pontos objetivos, né? Como pré-candidato, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o que ele tem, que é inegável, é que ele de fato tem uma experiência testada, comprovada, aprovadíssima de liderança do Executivo. Ele foi presidente da Assembleia. Terminou o segundo mandato com mais de 70% de aprovação, o que é algo dificílimo de acontecer, o que é algo extraordinário. E veja bem, ele liderou o Executivo, a Prefeitura de Fortaleza, em um momento de muita turbulência. Muita turbulência. Então, especialmente em momentos de crise, a população tem uma tendência a não arriscar, a buscar se amparar em uma esperança face às suas angústias e necessidades, ou uma expectativa para o futuro, em candidatos ou pessoas que possam traduzir com um maior teor ou índice de segurança para elas, do ponto de vista que ter a capacidade, né, de resolver seus problemas. E o Roberto transmite isso, né? Não é que ele transmite, é que a história concreta dele assim comprova, fala por si. Né? Isso ele tem. A governadora Isolda, ela, apesar de ter participado e ter uma experiência, volto fazendo paralelo, né, com a ex-presidenta Dilma, ela, apesar de ela não tem a liderança de ser a líder, a protagonista, a comandar isso. Nesse aspecto, meio que ela se equivale ao que seria uma fragilidade, talvez, do candidato Capitão Wagner. Né? Sim. Porque, de repente, o Capitão Wagner pode falar assim, olha, se eu não tenho experiência, ela, em ser líder do executivo, a governadora Isolda também não tem. Ou seja, ambos não têm. Ambos não têm. Então, o que seria uma vantagem para o candidato do PDT com o Roberto Cláudio, meio que nessa nuance, se perde tendo Isolda. Né? Então, passa a se equivaler, então, ou seja, o que seria uma fragilidade do candidato Capitão Wagner, deixa de existir, porque se nivela. Nivelando aí. Isso. Isso é um ponto. Né? Outro fator que eu acredito que é importante de considerar, e eu queria fazer aqui um registro histórico. Sim. Né? Quando eu comecei a me envolver ali, até tateando, estudando, avaliando, em 2015, segundo semestre de 2015, o que estava acontecendo em Fortaleza, porque o prefeito Roberto Cláudio não estava com a aprovação que talvez fosse desejável. Eu percebi que uma das explicações é porque a população tinha perdido uma dimensão de contexto. Assim, era como se o nível de cobrança de entrega e resultados estava muito elevado. E uma das explicações é porque quando a gestão iniciou, lá em 2013, no começo da gestão do prefeito Roberto Cláudio, da primeira gestão, nunca tinha sido feito nenhum trabalho de dar transparência ou traduzir efetivamente qual o cenário que a prefeitura e a cidade de Fortaleza se encontravam. E eu estou dando meu testemunho aqui, eu cheguei a sugerir isso, eu vinha fazendo um estudo de plataformas de conteúdo na época. Cheguei até teve uma matéria no Jornal Povo, que tinha um portal que eu tinha publicado, que eu estava avaliando essa dinâmica de redes sociais, comunicação digital,
que era um portal, meio, se não me engano, Nasce Fortaleza, algo assim. Até eu fui entrevistado do Jornal Povo na época. E uma das coisas que eu estava avaliando era de talvez fazer um resgate e contextualizar. E assim, aproveito para fazer esse registro. Vocês já meio que explicar a dimensão real de coisa boa e coisas negativas, o quadro negativo da administração. O prefeito Roberto Cláudio vetou. Então, assim, deixar uma coisa clara aqui. Assim, o ex-presidente Barack Obama, foi necessário para a reeleição dele ele fazer todo um trabalho de recontextualizar, assim... Apontar as fragilidades do governo que ele estava sendo a América opositor. E a presidência que nós pegamos. E que o Roberto não fez. Em nenhum momento. E nem deixou fazer. Em nenhum momento. Não. E vou reiterar. Né? Eu cheguei a estruturar um estudo, fazer levantamento, elaborar algumas peças de comunicação com as estruturas de comunicação que a prefeitura tinha, mais no âmbito de consultoria, e o prefeito Roberto Cláudio vetou. Qualquer tipo de crítica ao governo anterior. Ele falou, se para a minha imagem, para que a minha imagem seja positiva, precisar se fazer um trabalho direcionado a afetar a crítica ou afetar diretamente a ex-prefeita Luiziane Lins, ele falou, a resposta é, não vai ser feito. Exatamente, porque eu nunca vi, né, nós nunca vimos, né, o ex-prefeito Roberto Cláudio, em seus 2 mandatos, criticando a ex-prefeita Luiziane Lins, tecendo alguma crítica, apontando alguma questão negativa, né, sempre mostrando trabalho, a preocupação dele sempre foi mostrando trabalho, e o grande desafio dele, que eu ouvi do próprio, né, que era se fazer presente na cidade inteira. Né? O Roberto, além de trabalhar muito, além de planejar muito, além de fazer muito, né? Ele se fazia presente na cidade. Ele era o foco, essa é a prioridade dele. Você me chamou a atenção agora, Natália, um negócio interessante. Vira e mexe, a gente ouvia assim que ele é o prefeito da UDO, né? Tinha uma coisa meio assim, mas é peculiar, porque, de fato, assim, o prefeito Roberto Cláudio, me parece que ele mora a Papicu, mas vamos chamar isso de aldeota, né? Tá. Dentro desse conceito. Ele mora na aldeota, mas ele vivia e trabalhava, era na periferia. Isso. Enquanto muitos outros personagens, né, que pese morem na periferia, parece que gostam de estar na aldeota, ou em São Paulo, em Brasília, sei lá, ou em Nova York, enfim. Mas, assim, esse é o quadro dele. A relação, apesar dele ser da aldeota, digamos assim, a conexão e a preocupação dele sempre foi com a periferia. E esse resgate que eu fiz agora do prefeito Roberto, porque isso me chamou muita atenção na época. Como assim, né? E vou aproveitar aqui para fazer uma outra reflexão. Eu sempre, de certo modo, admiro a ex-prefeita, na verdade, a Luiziane Lins, não como ex-prefeita, mas como ex-vereadora, como parlamentar. Assim, o que eu percebo? Me parece que, de certo modo, as pessoas tratam a política quase como se fosse uma carreira, assim. Então, assim, eu sou vereador, deputado... Um meio de vida. Não é meio de vida, assim. Não é meio de vida. Como vocação e como dedicação à causa pública. Mas vamos lá, a pessoa, de repente, é vereador, deputado estadual. Aí, assim, parece que na escala, assim, agora é a hora de ser prefeito. E não tem absolutamente nada a ver a dinâmica das vocações e do talento que uma pessoa pode ter para o parlamento e para o executivo. Nesse aspecto, eu acho que essa lógica não fez bem, essa é a minha opinião, minha visão. Eu fui um eleitor da prefeita, não como ex-prefeita, mas eu votei para Luiziane, para vereadora, também cheguei a votar para deputado. Também você. Pois é, então, eu admiro ela como pessoa, mas eu acho que fez um mal a ela. Acho que não foi bom para Fortaleza e também acho que não foi bom para o Partido dos Trabalhadores. Porque, de certo modo, é meio... Assim, a minha visão, posso estar equivocado, assim, mas me parece que a gente acabou perdendo um extraordinário talento, né, no parlamento, no legislativo, porque ela foi para o executivo que meio que
pelo que eu percebo, não era muito, talvez, a vocação dela. Né? E eu sinto que, eu acho que a gente perdeu, assim, um extraordinário, assim, ela continua atuante e tudo mais, mas, ao meu juízo, não está nem perto do protagonismo, da dimensão que ela deveria ter. Então, assim, fazendo um pouco disso, então, voltando, fazendo um arremate, eu percebo o seguinte, é nítido que assim, não sou eu que estou falando, só estou fazendo uma leitura da história, são fatos e dados. Como pré-candidato, o ex-prefeito Roberto Cláudio, ele tem comprovadamente, é o único desses, assim, porque de repente a pessoa fala assim, pensar no público... Uma coisa que é interessante, desculpa te interromper, uma coisa que é interessante é que, que em todo esse processo de pré-campanha, nesse debate entre os 4 pré-candidatos, né, nessa coisa Isolda, Roberto, mas é impressionante como pouco se fala do que o Roberto fez. Gente, o que o cara fez foi assim... a olhos vídeos. Eu posso estar enganado, mas me parece que nem ele mesmo está falando. Nem o próprio Roberto. Eu não sei se é excesso de humildade. Eu, francamente, não sei. Não sei se é algum erro estratégico aí, francamente, não sei. Mas não, em todo esse processo, quando você fala em experiência testada e aprovada, é porque o Roberto fez muito. Um prefeito que termina um segundo mandato com 70% de aprovação é porque fez demais pelas pessoas e as pessoas sentiram na pele essa mudança. Olha, e nesse período de pré-campanha não tem se falado, não tem se discutido sobre tudo o que aquele homem fez para Fortaleza. A última vez que eu parei... O que você acha disso? A última... É impressionante, assim, não é nem impressionante, é dramático, eu diria. Sim, dramático. A última vez que eu parei para fazer uma análise da dimensão das políticas públicas implementadas pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, salvo engano, era algo em torno de 135 políticas públicas completamente novas. Novas, inovadoras, criativas e inovadoras. E resolutivas, e sustentáveis, e que tem pé e cabeça. Falando em política pública também, vale lembrar algo que me chamou a atenção. Né? Normalmente, quando entra um novo líder, um novo presidente, um novo governador, um novo prefeito, né, tem-se uma certa tendência de, para apagar o passado, renomear programas e políticas públicas de gestões anteriores. Isso o prefeito... É aquela coisa assim de querer dar nome ao menino, né? Do pai querer dar nome ao menino. Tipo, a gente vê o Bolsa Família se transformar em Auxílio Brasil. Ou para apagar o passado. Né? O Bolsa Família se transformar em Auxílio Brasil. Quer dizer, o Roberto, ele não teve... Cuca. Não mudou. Isso, né? Todas as políticas exitosas da Luiziane, ele deu continuidade. E o que mais me chamou a atenção... E o que mais me chamou a atenção... também coautoria. Sim, né? O que mais me chamou a atenção é que nas placas de inauguração dos Cucas, por exemplo, estou usando só o Cuca como exemplo, tem lá obra iniciada pela ex-prefeita Luiziane Lins e concluída na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Quer dizer, isso mostra o quanto a preocupação dele é voltada para as pessoas e não para dar nome dar nome de pai ao menino, né? Ou para apagar o passado, né? Assim, isso, ou apagar e assim, agora sou o bichão, tô fazendo aqui, sou o cara, nada disso. E isso, é raríssimo, assim, é pra lá de raro esse negócio, né? Eu nunca vi. Você fala raro, mas francamente eu nunca vi em gestão nenhuma. Geralmente se muda tudo. Se muda nome de quando se tem uma política pública exitosa, se muda o nome da política, de governo. E o Roberto nunca fez isso. Em nenhum momento fez isso. Em nenhum momento isso foi cogitado ao longo dos 8 anos, né, de mandato dele. Né? Mas, voltando àquela dimensão dessa turbulência que... Volto a falar, assim, a leitura que eu faço é que talvez tenha uma certa, assim, não amadurecimento na dinâmica da vivência e da leitura da multidimensionalidade que essa coisa de fato tem. Então, vou colocar outros fatores. Então, de repente, fala assim, né? Mas se for
Roberto Cláudio como o candidato escolhido pelo partido, né, pelo PDT, né, Partido Democrático Trabalhista, né, de repente assim o PT então ele rompe e vai lançar a candidatura. Então, assim, quando se fala então se não for a Isolda, né, e for o Roberto Cláudio, o Partido dos Trabalhadores, de repente vai lançar a candidatura, ok? A pergunta que eu faço, considerando que eu não estou com detalhes muito aprofundados de dados de pesquisa, olhando por tudo que eu conheço, pelos dados que estão postos, a sensação que eu tenho, e eu ousaria dizer, é que, veja bem, uma parte do eleitorado que hoje se declara mais intencionado a votar no candidato Capitão Wagner, não quer dizer que seja uma tendência, uma paixão pelo Capitão Wagner. Pelo contrário, é uma tendência de ser anti o grupo, né, PDT, qualquer que seja o candidato, né? Independe se for Isolda ou Roberto Cláudio, e independe da composição partidária. É uma coisa meio polarizada, você vê não é nem polarizada, não? Existe um contingente eleitoral que é de oposição a qualquer que seja um candidato desse grupo, meio que... grupo do Ferreira Gomes. Do Ferreira Gomes, vamos chamar assim. Tá. Então tá bom, aí o Partido dos Trabalhadores rompe e vai lançar a candidatura. Sim. Eu não vejo tirando muito voto do campo desse lado, que seria assim, do candidato, né, chamado Ferreira, como esse campo. Eu acho que vai tirar mais do Capitão Wagner. E nesse aspecto, pode-se criar uma dimensão competitiva até mais favorável ao candidato PDT. Por quê? Porque passa a existir uma disputa, de fato, para segurar a share eleitoral no campo da oposição, para ver quem talvez sobrevive para o segundo turno ou não, e deixando, talvez, o candidato do PDT mais livre. Sendo o Roberto Cláudio, imagina o que é um Roberto Cláudio livre, com toda a bagagem, assim, de realizações que ele tem a mostrar, toda a experiência que tem, todo o preparo intelectual que tem, enfim. E vamos lembrar, né? Esse chamado grupo de Ferreira Gomes, eles não brincam em serviço quando se trata de eleições. São extremamente preparados, são muito profissionais, são pessoas muito sérias, aproveitando um outro registro que eu gostaria de... Já que eu estou aqui dando entrevista, normalmente eu não gosto de fazer isso, mas é o seguinte, que também precisa parar para olhar com um olhar um pouco mais amadurecido. Se a grandeza que eu vejo na condução disso, por exemplo, pelo Ciro. Né? Se o Ciro quisesse uma vida fácil, mais facilitada de acesso à ascensão ao poder, o caminho mais fácil seria aceitar, de repente, a composição e ser vice do Lula, ter sido vice do Lula. Claro! Né? E aqui também, ok, coliga aí com o PT, bota tal, Isolda. Faz uma vamos fazer uma união aí com o PT, vamos fazer uma salada aí, fica tudo mais tranquilo. Bom, o Lula à frente aí nas pesquisas, ele sendo vice, iria ter um espaço. Não ia ter nem que trabalhar, não ia ficar meio assim ali. Né? Nem tem que trabalhar muito. E não, o cara tá dando a cara a tapa, tá tentando, tá ralando. Não, então, assim. Né? Então, isso mostra aí a valorização do PDT, né? A gente está falando aqui do Ciro, isso. Do PDT, do trabalho, do serviço prestado, da experiência. Da experiência que o Ciro tem e que aí reflete no Roberto Cláudio. A experiência que o Roberto Cláudio traz. Mas tem uma coisa interessante aí que é até mais profundo, Natália. Eu vejo assim, o Ciro não está fazendo a escolha mais fácil, ou mais conveniente, ou a mais prática para ele, a mais fácil. Não, então assim, se ele não está, né, enfim, fazendo essa escolha, por que ele faria aqui? Por que o PDT faria a escolha mais fácil aqui? A mais simples? A escolha está sendo balizada, de fato, para a dimensão do que é melhor. Exatamente. Para a coletividade, para o bem comum, para as pessoas, para o chamado interesse público.
né? Porque o que é o interesse público? É aquilo que é prioridade para a vida posta na coletividade. A república é coisa pública, é a coisa que interessa à vida coletiva. A vida comum. Né? A vida comum, compartilhada, pessoas, né? Construída coletivamente. E o Ciro está fazendo, de fato, uma escolha mais difícil. Está sendo, muito atacado. Inclusive, foi cooptado e foi uma cooptação que não foi... Foi sondado, né? Foi declarada, inclusive, para ele desistir da pré-candidatura dele. Né? Para desistir da pré-candidatura dele. Ele foi cooptado por isso. Ele negou. Porque ele acredita nas ideias dele. Ele acredita na capacidade, na competência, no trabalho. Eu acho até mais do que isso, porque... ele acredita no Brasil. Eu tive uma participação, por exemplo, foi um momento que eu fiquei um pouco mais próximo deles, e foi um momento muito, muito rico, assim, quando eu tive a grata possibilidade de contribuir, uma pequena contribuição com a eleição do Ivo em Sobral nas eleições de 2016. O Ivo entrou perdendo com uma desvantagem considerável. E eu nunca conversei isso com eles com essa clareza, pelo que eu vou falar aqui. Posso, talvez, estar tendo um juízo equivocado. Mas, pelo que eu percebi, todo o time que foi montado para aquela eleição foi dentro de uma dinâmica que nós vamos perder, mas nós perdemos respeitando a população e com dignidade. Então, era um candidato, digamos assim, Ferreira Gomes, foi o Ivo. Quem estava lá coordenando todo o trabalho das mulheres era a irmã Lia. Veja bem, o ex-governador com toda a experiência, toda a grandeza. Ou seja, vendo a dificuldade. Então, assim, o Cid ficou praticamente toda a eleição lá dentro do Sobral. O coordenador geral da campanha foi o ex-prefeito e deputado federal, eles Leônidas. vendo toda a dificuldade, mas não desistiram. Né? Não, veja bem, não foram é que pra eles... cima. Não, veja bem, Natália, eu posso estar errado. Eles não foram para cima na perspectiva de ganhar. Isso, não, eles foram para cima em nome das pessoas, eles achavam, em nome do bem comum. Mas veja bem, eles achavam que ia perder. Eles achavam que talvez a população, por alguma razão, não quisesse continuar com eles. E ainda assim, eles montaram todo o melhor time por respeito às pessoas. Por respeito às pessoas, exatamente. Porque assim, por vezes, perder faz parte da vida pública. Sim. E temos que aceitar. Sim. Ao longo do início da campanha, assim, a leitura que eu fazia, a análise que eu fazia era nós vamos ganhar, acabamos ganhando. Mas não era essa leitura efetiva das pesquisas e tudo. No início, não se acreditava que seria talvez possível ganhar. E depois, no começo, aí não, começou a se demonstrar e foi uma bela vitória. Mas veja bem, quando eu converso sobre essa dimensão, até com pessoas próximas, amigos, familiares, em alguns momentos eu tenho dificuldade até de convencer as pessoas, porque as pessoas acham isso assim, tão fora da curva, tão assim, fala, Fábio, fala sério, isso é conversa mole e tal. Mas veja bem, eu não tenho uma relação efetiva assim com eles, não sou de grupo nem nada disso, eu sou um profissional, um apaixonado pelo comportamento humano e um estudioso da área. Eu não teria nenhuma razão para estar aqui, eu não tenho nenhum... até com o ex-prefeito Roberto Cláudio, tem basicamente um ano que eu não tenho nenhum contato com ele, porque eu estou bem mergulhado nos meus estudos. Então, assim, eu não tenho contrato com o Estado, não estou trabalhando com PDT, não estou... Nada disso. Ou seja, tua visão aqui não está sendo pessoal, partidária, está sendo cientista. Já que você me fisgou aqui para dar entrevista, eu estou colocando com a maior franqueza que eu posso colocar, assim, buscando respeitar ao máximo até a dimensão das pessoas e tudo. Mas, assim, então, percebendo, eu creio que assim, a história, os fatos, os dados deixam claro para qualquer avaliação que for feita, assim, que o Roberto Cláudio, ele tem, de fato, a maior bagagem, o maior preparo, a maior experiência, testada, aprovada, comprovada, enfim, está posta. Segundo ponto, ainda que tenha
eu não acho que a razão de romper ou de não aprovar o Roberto Cláudio seria essas questões, essas querelas ou dinâmicas de cunhos e feridas pessoais. Então, assim, é inegável que o Roberto Cláudio tem o currículo de a comprovação, a constatação de fato testado, aprovado, comprovadamente desses aí colocados, disparado. Eu tive a oportunidade, né, o privilégio, o prazer de acompanhá-lo, né, ao longo... Você foi secretária da gestão? Sim, ao longo dos 8 anos, né, de mandato do Roberto, foram inúmeros desafios, né, foram alguns cargos que eu ocupei, desafios que me foram confiados por ele, né, e por isso minha gratidão muito grande ao Roberto, minha lealdade e, para além disso, a minha extrema... A minha grande admiração pelo profissional, né, Roberto. Assim, diante de tudo que a gente está conversando aqui, diante dos feitos do Roberto, sobre das realizações, né, que ele conseguiu implementar em Fortaleza ao longo dos 8 anos de mandato dele aqui, você de fato, Fábio, assim, considera o nome do Roberto Cláudio o melhor para governar o nosso estado do Ceará? Vamos chegar a essa conclusão juntos, mas não por uma questão assim, porque assim, vamos colocar, eu vejo 3 pontos muito objetivos a ser considerados. Primeiro, isso que você citou, de fato, dele ser, né, o único dos pré-candidatos, e até vantagem à frente do próprio candidato Capitão Wagner, de ter uma bagagem comprovada, aprovada, enfim, indubitável de implementação de políticas públicas. Que muitas das ideias, né, inovadoras e criativas, né, vieram, claro, que teve toda uma assessoria do secretariado, enfim, né, tinha ali uma série de assessores, mas muito foram ideias do Roberto. Assim, né? Muitas foram ideias do próprio prefeito. Esse protagonismo do Roberto Cláudio à frente da prefeitura é indiscutível. Além de protagonismo, uma capacidade de empatia fora do comum. Exatamente. Uma simplicidade... As crianças, né? Quando ele corria, quando ele inaugurar qualquer coisa, as crianças corriam para os braços dele. Uma simplicidade no pensar, no ser e no agir. Eu estudo líderes há bastante tempo, até mais do que essa dimensão de trabalhar efetivamente nessa área. E eu, assim, eu já testei isso publicamente algumas vezes, faço questão de deixar isso claro, mais pela perspectiva de análise da ciência política em si. Assim, o ser humano, o gestor, o líder que se reúne na pessoa, né, do Roberto Cláudio, é algo muito raro. É muito raro. Isso não desmerece nenhum outro pré-candidato, muito pelo contrário, acho que enaltece o conjunto. Mas a gente foi colocado essa questão do currículo, né, da bagagem, né? Mas tem outro ponto que, creio eu, a leitura que eu faço, é que oferece uma grande vantagem competitiva a ele, como, né? Porque é o seguinte, Fortaleza, salvo engano, mais ou menos 25%, 27% do eleitorado do estado do Ceará, entretanto, tem um impacto de influência para lá de 40%. É uma grande caixa de ressonância. E para disputar o estado do Ceará, você tem um candidato que tem uma relação com Fortaleza e parte de... Então, assim, a vantagem de ter Roberto Cláudio, porque da relação que ele tem com Fortaleza, é algo, assim, que precisa ser levado em consideração nessas análises, né? E, então, o primeiro ponto é o preparo, a bagagem. O segundo ponto é essa questão do que ele traz da relação dele com Fortaleza, pelo impacto que Fortaleza tem. E um terceiro ponto que eu vejo como uma vantagem, de fato, assim, que tem que ser levado em consideração, não é nem uma vantagem do Roberto, mas é uma desvantagem
do como está sendo decidido, que é exatamente quais são as razões do veto ao nome do Roberto Cláudio. Exatamente. Se fica tão nítido, Que tão claro. valor está por trás Que valor disso? Quais né? são os interesses? Quais são os né? interesses que está por Assim, detrás disso? a quem né? de fato interessa, né? Para que isso? Né? Isso. Então, aí... Se na vida pública, se nessa vida compartilhada com as pessoas, se o foco são as pessoas, se o interesse maior é o bem-estar das pessoas, se essa relação com Fortaleza é boa, né, e comprovadamente boa, se tanta coisa foi feita, né, por que vetos ao nome de um homem que se dedicou integralmente ao longo de 8 anos a se fazer presente, inclusive a se fazer, não só fazer pela cidade, mas se fazer presente na cidade inteira. Natália, assim, faz tempo que eu não converso com o Roberto, né? Basicamente há 1 ano já que eu não converso com ele. Mas tem uma coisa que eu já pensei algumas vezes, sabe? Porque, de fato, ele não tem um apego para isso, essa questão das disputas, enfim. Eu creio que ele está assumindo muito numa missão do compromisso público e com o projeto e com o partido, com as pessoas e tudo mais. Mas veja bem, eu já me perguntei assim, como talvez ele deva estar se sentindo, sabe? Assim, sim. Porque como ser humano, né? Isso, como gente. Eu vejo assim, tudo bem, assim, eu não vejo que esteja sendo assim... Um homem que nunca vetou, que nunca bateu. Então, assim, eu não acho que tem... Assim, eu conheço o Camilo, é um ser humano também extraordinário, fez um trabalho à frente do governo do Estado em um momento muito difícil, assim, brilhante, e eu gostaria também de fazer me veio à mente aqui mais um outro registro que eu vivi. Veja bem, quando entrou a pandemia, vamos lembrar que era um ano de sucessão do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio é médico, então não precisa nem ir muito longe para explicar que a área da saúde tem uma dimensão e um impacto na imagem da gestão dele mesmo, considerável. E me chamou muito a atenção, porque... Ele não ter se colocado como protagonista? É o contrário. Momento? Quando ele viu que o governador Camilo, e isso foi importante para o Camilo, eu falo isso porque, assim, até pela perspectiva da relação mais humana, pessoal, digamos assim, era um momento importante para o Camilo crescer e consolidar, assim, se consolidar como gestor, líder e tal, porque, de todo modo, o Camilo, quando entrou, esta foi a primeira experiência dele à frente do executivo, né? Ele tinha disputado Barbalha, não ganhou. Tudo bem, ele foi secretário do CID, mas liderar, de fato, o comando de um poder executivo era a primeira vez. E veja bem, eu nunca nem perguntei para o Roberto, e nem para o Camilo. Eu posso estar, talvez, com uma visão equivocada aqui, mas... Veja bem, a minha leitura é que ali era um momento fundamental para um salto e uma consolidação do Roberto. E não foi isso que ele fez. Ele chegou em vários momentos que eu presenciei de falar, vamos respeitar o protagonismo do governador. E ele recuar... Respeitar essa hierarquia. Assim, né? E eu falava assim, mas peraí, a eleição esse ano é de prefeito. É prefeito, sim. Né? A questão não é eleitoral. Mas ele não se colocou em nenhum momento como protagonista. Não. Eu tô colocando assim, não é que eu acho, não, é eu testemunhar o prefeito Roberto lá e falar assim, não. Recua e vamos respeitar o protagonismo do governador. Testemunhamos juntos, então, assim, né? Inclusive nas próprias entrevistas. Então, né? Ele falava sempre depois, sempre uma fala muito comedida, e a fala sempre maior do governador. E eu me pergunto, eu me coloco no lugar e fico pensando assim, poxa, eu que me doei tanto ao bem público, ao partido, a este coletivo interno, a estes líderes, essas pessoas muito valorosas, de repente ouvir um negócio desse, assim, eu acho que as pessoas poderiam, veja bem, essa é a minha leitura, talvez seja uma leitura equivocada, não estou falando que eu estou certo e que seja única, não é isso, mas eu acho que cabe um certo cuidado maior,
é uma reflexão talvez um pouco mais multidimensional, mais cautelosa, mais respeitosa. Porque eu não sei como é que eu ensaio. Eu não sei nem se eu não entrar em depressão, digamos assim, porque depois você se dedica. Veja bem, eu acho que o Roberto Cláudio, ele ganharia talvez muito mais. Ele tem preparo, história, bagagem, para, se você quiser ir para cargos na ONU, ou em dimensões, em patamares muito maiores. Internacionais, isso seria mais fácil. Sim. E ele está aqui lutando por um negócio desse, e sabe? Eu acho que cabe uma reflexão. E convites não faltaram. Então, olhando para a população do estado do Ceará e te respondendo, assim, a leitura que eu faço é que qualquer pessoa que for fazer uma leitura mais científica, mais aprofundada, eu não vejo como chegar a outra conclusão que não o entendimento de que, para este momento, para o que está acontecendo no Brasil, no mundo, o Ceará, o melhor seria o candidato Roberto Cláudio. Talvez, fazendo adendo, só se for ponderar na mesa algo que chega a ser até ilegal e mesquinho, falar assim, mas se o Roberto for governador e o Lula for presidente, o governo federal não vai mandar recurso para o estado do Ceará. Primeiro que isso é ilegal, porque passa a ser... E segundo, não é assim que as coisas funcionam e é um pensamento muito... E outra coisa, o espírito diplomático do Roberto Cláudio, dialógico, né? Sempre muito dialógico. Então, você vê que na transição Dilma-Temer, ele teve um bom diálogo com o Temer, muito embora tenha sido contra o impeachment, declaradamente contra o impeachment. Ele teve um bom diálogo com o Temer, com os ministros do Temer. Foi a Brasília, teve várias vezes com os ministros. Então, assim, esse perfil diplomático e dialógico do Roberto tem que ser levado muito em consideração. Eu lembro, olhando alguns estudos, alguns aprofundamentos, algumas pesquisas mais de profundidade, qualitativa, etc., quando chegou um momento que ficou nítido que o Roberto Cláudio ele tinha conseguido, de fato, romper dinâmicas da polarização. Então, você fala, eleitores mais assim do PT e tal, eleitores mais à direita, o Bolsonaro briga, mas quando você botava a figura do Roberto Cláudio, a dinâmica era outra. Dava liga, harmonizava, conectava, era uma outra leitura. E tem uma coisa também interessante, se eu não estiver enganado, aquele recurso que ele tinha... Porque, veja, o Roberto Cláudio conseguiu outro negócio que foi um feito, que acho que as pessoas não entenderam muito bem. Em um momento muito difícil da economia do Brasil, do estado do Ceará e tudo mais, ele conseguiu recuperar integralmente não só a capacidade de investimento da cidade de Fortaleza, como ele conseguiu algo que, salvo engano, eu acho que é único. Os bancos internacionais? Bancos internacionais financiamentos de bancos, financiarem diretamente a cidade. Mas, para que isso torne-se viável pela legislação brasileira, você tem que passar por uma autorização do Congresso e depois por um aval final pelo governo federal, o Executivo Federal, porque mexe com dinâmicas aí da política monetária, política fiscal e saldo, balanço e diversas outras questões. Que nem a minha área, posso estar falando algum termo equivocado aqui, mas se eu não tiver errado, me parece que a autorização e a liberação efetiva para esse recurso entrar, aconteceu, se eu não tiver enganado, isso já era governo Bolsonaro. Certo? E não é pelo fato de ser oposição em Tarará que a cidade de Fortaleza parou. Foi vetada. Pelo contrário, né? E a gente pode também assim, retroceder aí a questão do impeachment da Dilma, né? Enfim, do presidente Temer, né, que também todos os recursos internacionais destinados para Fortaleza foram autorizados. Vieram para cá. Falando em recurso, Dilma, eu lembrei de outro detalhe. A não ser que o Roberto não trabalhou só com erário municipal, estadual e federal. Ele trabalhou com recurso estrangeiro. E isso ele trouxe dinheiro de fora para Fortaleza. Isso só foi possível porque ele conseguiu um feito extraordinário. Ele não só conseguiu recuperar, assim,
colocar em dia as contas e ter solidez fiscal para a cidade de Fortaleza, não foi só isso. Ele recuperou a credibilidade internacional. Porque às vezes você tem... Imagina, você está lá, está com cheque sem fundo, não paga, aí você consegue tirar teu nome de Serasa, pagou tudo, mas daí alguém confiar em você e você ter credibilidade é outra história. E ele conseguiu exatamente isso. Mas você tocou no ponto que eu lembrei de um outro detalhe aqui, que é o seguinte. Eu vi esse argumento da turbulência, né? O argumento é de preservar a aliança. Sim. Uma aliança que precisa assim... Se eu volto a falar assim, talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu me lembre, apesar de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, não negou a legenda em 2014 ao candidato Camilo Santana, apoio efetivo, aliança, lutar para elegê-lo, me parece que isso não aconteceu. Não aconteceu. Pelo que eu lembro, inclusive, eu acho que nem o ex-presidente Lula e nem a Dilma nem pisaram no Ceará para apoiar o seu candidato por conta boa da dinâmica com o Eunício, foi contra. Pois é, então assim, boa parte do PT eu fico contra. vendo essa conversa de preservar a aliança. E o grande apoio foi do Roberto Cláudio. Era o prefeito de Fortaleza. Foi um dos grandes apoios. Eu não vou considerar que nem um apoio. Eu vou considerar o não apoio, porque me parece que o desejo é de eleger o Eunício e não um candidato para o partido que era do PT. Sim. Né? Então, assim, que conversa... Assim, se é para fazer uma reflexão... É meio estranho, né? Isso, assim, é meio contraditório. Eu acho que precisa... Por isso que eu estou colocando, assim... não dá para saltar com avaliações rasas, aceleradas e superficiais. Eu acho que merece um cuidado e uma dimensão um pouco mais profunda do que está sendo feita por aí, sabe? Então, assim, de certo modo... é isso, eu considero. Eu acho que dificilmente alguém chegaria a uma conclusão diferente, fazendo uma análise séria, uma análise de fato, olhando para o interesse público e reiterando, assim, a decisão, se tivesse, eu estou falando pelo que eu vejo por aí, mas se estiver sendo esta mesmo uma decisão ou liderança do Ciro, ou de quem quer que seja dentro do partido, ou do presidente André Figueiredo, ou talvez do presidente nacional Carlos Lupe, eu acho que está sendo feito de forma acertada, apesar de que é muito difícil. Eu diria até uma escolha, uma decisão meio, talvez assim, kantiana, sabe? Uma escolha feita pelo que é certo. E o presidente Lupe já declarou, né? Aí, assim, de maneira bem evidente, assim, o apoio dele ao Roberto, né? Assim... Enfim, inclusive ele cantou no evento, né? O melhor prefeito do Brasil vai ser o governador. Eu tô meio afastado. Foi uma música cantada, acho que na época, pro Garotinho, né? No Rio, não sei. E aí ele fez ele cantou no evento e foi uma chuva de palma. Eu fui uma que fiquei eufórica, né? Porque achei que foi muito oportuno da parte dele colocar aquilo ali, o melhor prefeito do Brasil vai ser o governador. Então, assim, e eu até torço, sabe, Natália, que possa se restabelecer as relações, são pessoas valorosas, etc e tal. Vou fazer uma perguntinha, Fábio, uma curiosidade que me surgiu aqui. A produção também quer me entrevistar agora. A produção está se intrometendo aqui no nosso bate-papo. Eu não dou entrevista, agora a turma está aproveitando. Eu vou já sair correndo aqui. Uma curiosidade que me surgiu, após o seu período sabático, por que você topou trabalhar com a Natália? Boa pergunta. Gostei da pergunta, hein, Carol? Gostei da pergunta. Não, encerra a pergunta. Não, vai lá, assim... Assim, assim, bem sincero, talvez acho que nem você, Natália, saiba de onde veio a decisão em definitivo. E é uma coisa assim, até meio peculiar, ou meio brega, ou meio cafona, não sei qual o nome que eu daria exatamente a isso. Veja bem, quando eu conheço já um pouco da sua história, né? Uma psicóloga, uma pessoa tem uma história de vida de muita luta, muita batalha, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o seguinte: nitidamente a sua aparência, o seu estilo, a sua bagagem e tal,
eu vou colocar até num termo popular, né? Visualmente leva, talvez convencionalmente falando, a imagem de uma pessoa assim da elite, uma patricinha, digamos assim, né? E eu ficava olhando assim. Não é a primeira vez que eu escuto isso. O que essa patricinha está querendo na periferia, né, com essa população? E eu lembro um tempo que eu cheguei a imaginar se isso não era fake, sabe? Isso é demagogia. Será que isso não é uma farsa? É uma farsa. E te conhecendo, que eu sou meio cabreiro, eu gosto de estudar e olhar, eu fiquei, num primeiro momento, impressionado que, de fato, apesar de você ter essa aparência, a sua história de vida é de muita luta. Assim, não é uma história... É de muita determinação, muito estudo. A sua vida, de fato, não sei se é essa leitura que você tem, mas assim, a sua vida não foi nada fácil e nem tem sido nada fácil, né? Mas o que eu me surpreendi mesmo não foi isso, não. Foi como eu fiquei imaginando assim, o que é esse povo, né? População carente, você tem um olhar e um carinho especial para as pessoas que, de repente, muitos consideram quase como esquecidos da sociedade. Assim, Inclusive, a minha prioridade sempre foi a periferia. Então, assim, a sua história de vida é isso. E quando eu fui... Mas a surpresa veio, não foi aí, não. Foi quando eu fui buscar olhar quão verdadeira isso, essa relação, essa dedicação, seria aos olhos da população e das pessoas. E aí foi meu grande susto. Quão verdadeiro é o carinho, a dedicação, assim, a relação afetiva, humana, o compromisso público, foi que me tocou, né? E ao chegar a essa conclusão, assim, até por uma questão de... É uma eleição difícil, você sabe, para deputado federal, assim, as condições estão postas, é muito difícil, mas eu não tinha como dizer não, sabe? Assim, eu não tinha como dizer não a esse desafio. Então, a história é bonita, assim, precisa... as pessoas, eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não quero me envolver com política e tal, mas veja bem, todas as decisões da vida humana passam pela política, né? Einstein reiterou muito, assim, que as pessoas não estão ameaçadas pelas pessoas más, mas pela ausência dos bons, né? Então, assim, não tinha como eu negar entrar na sua pré-candidatura e, se Deus quiser, na sua candidatura, na sua campanha, né? E, assim, tocou de fato, sabe? E por isso que eu falei, pode parecer um pouco, talvez meio cafona, brega, assim, mas a verdade é essa, sabe? Assim, eu acho que você tem uma verdade bonita e que merece o apoio. E se eu tiver aí alguma mínima vocação ou puder contribuir, assim, será o maior Ele está sendo muito humilde, viu, gente? Ele está sendo assim, eu tenho, assim, minha vida tem grandes acontecimentos de diversas ordens, e cada vez eu acho que a gente tem que entender que assim, o quão pequeno, de certo modo, nós somos face a todas as complexidades que tem na experiência chamada humanidade, sabe? Eu fico muito feliz, Fábio, né, assim, por poder contar com você e, sobretudo, sendo essa ajuda vindo dessa tua percepção, da minha sensibilidade em relação às pessoas, em relação à periferia da nossa cidade, a colocar nossa periferia em primeiro lugar. A Fortaleza é uma cidade formada por periferias, né? São poucos os bairros abastados, privilegiados e próximos ao centro da cidade. Fortaleza é o Bom Jardim, Fortaleza é o bairro Heller, Fortaleza é o Itaperi, Fortaleza é o Bom peculiar. Sucesso. Periferia Fortaleza... não é só população pobre ou carente, né? Não. E tem essa dinâmica, porque tem pessoas que não são necessariamente pobres, estão na periferia e vivem em uma dimensão territorial que são de classe que média, parece que são esquecidos, então, enfim. Mas que não são vistos.
Né? Então, ou se sentem assim. então, esse termo periferia é aquela coisa, é olhar para quem não é olhado. Eu espero que eu tenha Olhar respondido pra quem não é a visto. produção aí, que estava com curiosidade aí, que tenha ficado claro. Aí, Aí vai ter uma surpresa pra mim, mas surpresa boa. Surpresa boa. Mas isso mesmo, eu fui dar entrevista, a turma, né, tá aproveitando. Mas, Natália, e até eu espero que eu tenha respondido, contribuído, com um olhar aí, com alguma reflexão. Desejo que o mais rápido possível essas pessoas tão valorosas encontrem um meio e uma forma de chegar à solução definitiva e mais do que isso, né, que volte a se harmonizar, que são pessoas todas de grande valor, Sem dúvida. né, e inclusive desejo que pessoas até de outros partidos, ou o próprio senador, o ex-senador, o senador Eunício Oliveira, ou lideranças locais do Partido dos Trabalhadores ou nacionais, possa fazer uma reflexão um pouco mais... Coerente? Não é nem coerente, é talvez um pouquinho mais desprovido de emoções do passado e que tem um olhar mais empático, não com o Roberto, com o Ciro, não, mas com o que de fato interessa, que é a população do estado do Ceará, Isso, sabe? com as pessoas. Com as pessoas. É o meu desejo. Né? Espero que dê certo. Te agradeço muito. E já que por ter- aqui tu pode, eu aproveitei, já que eu posso, eu tô falando mesmo. Né? Te agradeço muito, Fábner, assim, e as condições foram atendidas, né? Sei que você me colocou como condição, né, para me ajudar. Agora você vai fazer o podcast. Né? Que está sendo um desafio para mim, é a primeira vez que eu tô entrevistando, né, no podcast. Eu já participei como entrevistada, mas não como entrevistadora, né? E você aceitando o desafio de ser entrevistada. Então, é a primeira vez de ambos. Eu aceitando o milagre, porque normalmente eu não participo de entrevista. Então, que bom. Obrigada. Eu que agradeço. E vamos embora. Desejar tudo de Bora bom. lá. Vamos que vamos. Vamos pra frente. Tá bom.